Eu cumprimento os irmãos na santa, bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que a paz reine no teu coração atual. Que Espírito Santo de Deus, nesta hora de consagração e santo jejum, possa te revestir. Nós precisamos de revestimento. Nós precisamos de força mandada do Senhor. A força do Senhor que ele tem lá no madeiro, prego nos pés, uma força muito grande. Aquele levou para você não sofrer. Ele já levou a nossa doença. Já levou os problemas, já levou toda a dor. Ele carregou ali. Foi tudo em cima dele. Para que você tivesse paz, saúde e alegria. Foi Jesus no madeiro, derramando o sangue, ó. Uma coroa de espinho, uma polegada, ó. Para você hoje não sofrer. Só que o sofrimento vem. Porque o diabo é astucioso, ele manda, só que ele sai. Aquela dor do Senhor foi até a morte. Mas a sua dor não é até a morte, a sua dor, ela vem, mas ela vai. Porque a dor do Senhor arrancou sua dor. Com aquela dor que ele passou, afastou o adversário de você. E você pode ser curado nesta manhã. Pode ser liberta nesta manhã. Pode ser revestido nesta manhã com o poder da oração. Já vamos orar agora, glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixe cair novas tentações, mas livre-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória, para todo e sempre. Amém, amém, amém. Senhor, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa aquele que te busca, abençoa este canal, esse povo que ouve esta palavra, abençoa. Ah, meu Deus da vitória, contempla, contempla, contempla. Minha mãe está aqui na palavra de Deus, olha. Aleluia, Senhor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse, haja luz e houve luz. O Espírito de Deus está se movendo na face do mundo, agora que ele é face das águas. Agora está se movendo na sua casa. Não tinha lugar para repousar, que o Espírito Santo repousa em você. Você tem Espírito Santo. Aquele tempo não tinha. Aí Deus preparou um povo para repousar o Espírito Santo. Por isso que você, quando está na angústia, você clama e ele te responde. Só que o Espírito Santo é com a gente, mas nós não dá liberdade e não faz nada. Porque ele já fez a parte dele. Deus já fez a parte dele. Jesus fez a parte dele. O Espírito Santo fez a parte dele. Deus fazendo o céu e a terra. Jesus vindo ser morto na cruz. O Espírito Santo vindo para ajudar. Sempre a ajuda do Senhor. E vai chover na sua casa. Chuva. Eu falo muito de chuva. Porque na chuva as plantas crescem. Não é assim? Quando está aquele solão, as plantinhas morrem. A planta nem nasce. Mas na chuva, as plantas crescem. Então vai ter chuva na sua casa. Vai crescer as maravilhas da sua vida. Vai crescer o seu amor, sua paz, sua alegria, a santidade. Porque vai crescer tudo isto com a chuva na sua casa. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Senhor quem te sabe. Falou o Senhor. Essa palavra, haja luz e houve luz, foi o Senhor. Você vai restaurar as suas forças, a sua alegria. Eu sou o teu Deus. Quando Moisés ia atravessando o mar vermelho, que estava fugindo, tendo o povo lá de Faraó, o Senhor falou, mas Moisés apavorado. Moisés, que tu tem na mão? Um cajado. Fez as águas. Fez assim. As águas aqui tava, desceu e a outra enrolava assim, enrolava. E Moisés passou. Então o Senhor está perguntando para você, você tem fé? Usa a tua fé, igual Moisés usou a vara. E as águas rolavam para cima. Fazia monte para cima, monte. E Moisés passou. E quem quis atrapalhar Moisés, morreu, que foi Faraó. Então, você agora use a sua fé. A maneira que Moisés usou aquela vara e as águas desceu e fez caminho, usa a sua fé, irmão, porque você tem. Usa a tua fé. Eu estou pedindo a Deus nesse meu trabalho que aumente a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se não tem fé, não agrada a Deus.
Eu quero que você agrade a Deus. Eu não te conheço, não sei onde você mora, em que lugar, até mesmo fora do Brasil. Eu sei que eu quero a bênção para meus irmãos, a bênção para o povo de Deus. Seja abençoada nesta hora, seja restaurada. Minha irmã, você que às vezes nem conhece a minha língua, às vezes não conhece, lá de fora, que vai para o mundo inteiro, porque Daniel falou, quando a ciência se multiplicasse, que mudasse as leis, o evangelho no mundo inteiro, Jesus voltava. Olha, volta de Jesus, volta de Jesus. Vai descer com o som de trombeta, ó, som de trombeta, que se você, os seus ouvidos preparados, quando descer no som, rodeado com os anjos, nós vamos subir. Glória a Deus, aleluia. Vamos subir com Jesus. Há 7 anos na maravilha. Depois nós vamos descer. Aí já não é com som de trombeta, agora é com som de trombeta. Agora não é com som de trombeta, é com a cavalaria. Cavalo branco, Jesus montado no cavalo, e eu vou ser atrás com Jesus. Ele não vai, quando Jesus vier, Deus vai ficar olhando no trabalho de Jesus. Jesus não vai falar. Porque Jesus, Deus não vai dar liberdade de Jesus falar com o ímpio. Vai só soprar. E cai tudo. Você vem reinar na terra. Acata isso, minha irmã. Não é palavra minha, não. Eu já falei muito que eu não sei, né? Eu só sei que vou morar no sei. Eu sei que vou morar no seu sei. Eu sei que eu vou levar você. Eu posso não levar todos, mas eu vou levar muitos comigo. Eu vou levar você, eu vou levar você, eu vou levar você para morar comigo. Eu sei que Jesus cura. Isso eu sei. Eu sei que Ele liberta. Libertou eu, curou eu, salvou eu. Fazer a mesma coisa com você, minha irmã. Você não se acha perdida, não. Perdida era eu e eu cheguei. Mas só que eu ouvi e obedeci e cheguei. Por isso, fique com Deus e com Jesus. Faça seus pedidos agora. Meu tempo não é muito. Mas o poder de Deus é muito. Faça seus pedidos agora. Vai chover. Ó, 4 dias eu falo. Debaixo do trono de Deus tem 2 rios. Debaixo do trono. Um encostado no outro. Um rio que mana fogo. E outro mana água. Eu vou pedir a Deus agora, no nome de Jesus, que manda este rio na tua casa. Mana fogo na sua casa e mana água. O fogo sai para queimar, água é para lavar. Para teus pedidos agora, faça esse pedido. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa as tuas irmãs, abençoa minhas irmãs, abençoa o teu povo, abençoa as tuas servas, abençoa aquele que te busca, aquele que está ouvindo esta palavra, Senhor. Restaura a vitória, vitória. Em nome de Jesus, Pai querido, abençoa, manda a cura e a libertação. Cuida desse povo, cuida desse canal, cuida. Aqueles que assistem, Senhor, abençoa. Oh Deus, depois da vitória, em nome de Jesus. Eu te clamo a mim, responder a tua palavra. Eu te clamo pela tua ajuda, pelo teu amor, em favor do teu povo. Obrigado. Minha irmã, você já ganhou a vitória, você já ganhou a bênção. Se apegue com Jesus Cristo. Me ajude neste canal. Se inscreva neste canal. Este canal, você sabe que ele não tem mistura daqui do mundo. Ele vem do céu para a sua casa. É a igreja dentro da sua casa. Você verifique o canal e saiba que ele vem do céu para restaurar o que havia se perdido, estava para se perder. Não vai perder, Deus não vai perder nada. Deus não vai perder nada. O que é dele vai ser tudo restaurado. Agora nós temos que lutar por cada dor. A gente que é de Deus vai morar no céu. Mas quando não obedece, é muita dor aqui na terra. É muita dor, muita luta, muita coisa. E você tem que se livrar dessa dor. Se chegando para o Senhor, que Ele vai te libertar. Ele vai te libertar, Ele vai te ajudar. Ele vai te salvar. Ele vai salvar a tua casa. Se tu quer salvar tu e a tua casa, salva a tua casa em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, faça seus pedidos agora. Converse com Jesus agora. Encha seu coração e a sua alma. Se revista e fala com Deus. Te prepara. Fala com teu amigo. Vós sois meus amigos, fizer o que eu mando. Deus manda você perdoar, você amar, deixar as coisas do mundo para lá, que isso aí você sabe, que eu vou ensinar aquilo que você não sabe, que você sabe, graças a você sabe. Mas nem todo mundo sabe. Você que sabe, glória a Deus. E você que sabe, eu vou te ensinar. O mundo é engano.
porque enganou eu muito tempo. O mundo me envelheceu. E as mulheres envelhecem, mas não querem envelhecer. É verdade. Você sabe. Você, minha irmã, você não quer parecer velha. Se você não se apega com Jesus, você vai parecer velha. Vai ficar velha mesmo, porque eu fiquei. E aquilo eu sentia. Eu olhava no espelho assim, era aquela menina bonita, rosto limpo, agora enguruxada, feia, doente, cocunda. Eu lembrava dos tempos bons, mas só que parecia bom, porque eu não servia a Deus. Agora, eu envelhecida, tem razão. Ainda está avançada. Aleluia! Mas estou aqui cheia de força, cheia de vontade, cheia do Espírito Santo. Fechei você também. Aleluia. Os teus pedidos vão subir até a glória de Deus. A tua oração vai subir. O teu amor vai chegar perante de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, meu Deus, abençoe minhas irmãs. Abençoe mais uma vez esse povo, Senhor. Sabe que eu tenho sede, Senhor. Abençoe das minhas irmãs. Se eu tenho sede da bênção da minha irmã, e tu, Senhor, abençoa. Derrama graça, 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 graça. Fogo, 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 fogo. Derrama alegria, 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 alegria. Santidade, santidade. Cura, 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 libertação, cura, cura, liberta, liberta. Arruma cada minha irmã hoje. Hoje é um dia de faxina. Faz uma faxina cada irmã. Tira tudo que não presta, tudo que está velho, tudo que não presta. E coloca tudo novo, faz tudo novo. Esse que é tudo se fez novo, falou o Senhor. Deus vai colocar tudo novo na sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Vamos despedir agora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz viver despacho. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vida da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todo o dia da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por um longo dia. Você vai habitar na casa do Senhor. A vitória é sua. Você vai guiar seus passos. Vai dar vitória, 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 vitória. Irmão, eu vou encerrar aqui. Fique com Deus. A paz do Senhor. Um abraço e um beijo no seu coração. Fique com Deus, fique com Deus.